o que é lei? Para a gente poder separar isso. Sim. O que é lei segundo a Bíblia? Sim. É um tema muito relevante, né, para os nossos dias de hoje, como você falou, né, dá aquele nó, né, na cabeça de muitos crentes. Mas nós temos que entender um pouco sobre a lei, Wilke. A gente consegue pontuar, né, a lei cerimonial, a lei civil, né, do povo de Israel, e a lei moral. Então, dentro disso, faz uma certa confusão na cabeça das pessoas, sabe? Mas, olhando para a questão da lei, logo já vem na nossa mente, né, a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos. E o olho por olho. Justamente, que normalmente é isso que as pessoas pensam, né? A lei, uma regra, um regulamento, né, que Deus pôs ali para a gente ter esse acesso a ele. Eu cumpro e aí eu chego até o Senhor, né? Mas a gente consegue ver, quando a gente olha para o início, Wilke, o início já revela muito, quando a Bíblia fala, né? No princípio ali. No princípio, eu gosto muito disso. Eu acredito aqui, Wilke, que nós estamos construindo um altar aqui. Claro. Um altar, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Vai recebendo aí, irmãos. Com certeza, recebe aí. Quando eu olho para Gênesis mesmo, eu vejo Adão. Quando Deus vira para Adão e fala assim, de toda a árvore do jardim tu vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí o texto vai dizer que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tem a árvore da vida. Então, conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do faço certo, faço o errado, o bem, o mal, mas do outro lado tem, no meio, no centro, tem a vida. O propósito de Deus para o homem, para Adão, foi a vida. Então Deus quer ligar primeiramente o homem, não no certo e nem o errado, ele quer ligar o homem na vida. E é muito importante. Mas aí entra a falha do homem, porque na verdade Deus colocou algo no homem que eu acho muito confrontante. O que Deus coloca? Deus coloca no homem a vontade. E para nos tornarmos, né, assim, a questão da humanidade, nós precisamos ter uma vontade. Para não ser robô. Para ser diferente dos animais, né? Verdade. Então coloca no homem a vontade e vira assim, de toda árvore comerás livremente, mas desta não come. Aí o texto vai dizer, né, a história todos conhecem, e Adão vai lá e come. Quando Adão come, certamente morrerás, mas Adão ainda vive mais de 900 anos, né? Então, o que era a morte? Esse desligamento do homem para com Deus. O ser espiritual e celestial. Isso, porque em Gênesis, capítulo de número 1 e 2, não existia pecado, não existia adultério, não existia prostituição. Nós podemos dizer que Adão vivia na plenitude de Deus. E o que eu acho interessante é aqui que entra uma questão que eu acho interessante. É que o que Adão vai fazer? Quando ele peca, ele se esconde. Primeira coisa que faz, né? Ele come do fundo e se esconde. Deus, todos os dias, ele descia no jardim, na viração do dia, e conversava com Adão. Então o negócio de Deus era ter relacionamento com o homem. O negócio de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem. De pai para filho. De pai para filho. Por quê, Yuki? Porque eu costumo dizer, talvez isso confronta muitas pessoas que vão ouvir. Deus não é Deus que manda recado. Deus é Deus de diálogo. Direto. Né? Eu sei que tem, assim diz o Senhor, assim está mandando dizer o Senhor, né? Não podemos desprezar isso, o profeta pode sim. Mas uma das coisas que Deus mais valoriza é o relacionamento com o homem. Então Deus tinha esse relacionamento com Adão. Todos os dias Deus descia e conversava com Adão. Então a coisa mais linda é ver Deus, né, conversando com o homem, ter esse acesso direto. Esse diálogo, né? Com Deus. E aí entra a questão, aquela pergunta, Wilke. Onde tu estás, Adão? Essa pergunta parece um pouco óbvia. Onde tu estás, né? Eu já sabia que tinha se escondido, né? Engraçado, né? Porque assim, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Contemplando as coisas boas ou ruins. Nada escapa dos olhos de Deus. Então, que pergunta é essa? Onde tu estás, Adão?
Quando Deus pergunta a Adão onde Adão está, a questão que Deus está falando para Adão é que ele perdeu um lugar. Ele perdeu a posição, não é um lugar geográfico. Deus sabia onde é que ele estava. Ele perdeu esse domínio, ele perdeu essa posição. Então, ali, quando ele perde a posição, ele já está tentando cobrir com alguma coisa. E aí ele vai cobrir com o quê? Com uma folhinha. Com a folhinha. De figueira. É isso que quando ele come da árvore do conhecimento aí, igual o senhor falou, e aí ele descobre que estava nu. É tipo assim, ele andava nu e não sabia que estava nu. Você tocou num ponto muito interessante. Né? Você tocou num ponto muito interessante, Ilke. Muito interessante, sabe por quê? Porque Adão, ele não olhava para ele mesmo. Adão era revestido de glória. Forte. O primeiro momento, quando ele peca, ele olha para ele mesmo. Aqui entra. Por isso que eu falei que é interessante. Porque quando o homem olha para ele mesmo, ele olha para a sua força. Porque antes Adão olhava para Deus, para depois viver. Então o homem, ele peca, dele era só o Senhor. Só que quando ele peca, ele olha para ele mesmo e vê que está nu, porque Adão nunca tinha visto que ele estava nu, porque ele só viu que estava nu quando ele olhou para ele mesmo. Então entra esta questão da lei. A lei, na verdade, ela faz você olhar primeiro para você, se você está fazendo certo ou se você não está fazendo. Se você está na regra ou não. Se você está na regra ou não. Você lembra que a regra tem a ver com certo e errado, né? Parada obrigatória. Sim. Você não pode ultrapassar. Sim. Né? Então, se você para, porque tem um sinal dizendo, não, pare aí. Então, você percebe que Adão, o que Adão fez? Então, Adão, ele tenta cobrir. Então, quando ele olha para ele mesmo, ele vê que ele está nu. Isso ali já entra aquela questão do homem tentar resolver aquilo que ele cometeu. Só que a folha de figueira representa o quê? Representa o homem sempre tentando, mas nunca conseguindo. Aí o que Deus faz? Deus agora vai cobrir o homem. O homem erra. Quem errou? O homem. Agora vem Deus agora e o que Deus vai fazer? Deus faz a sua intervenção. E a intervenção de Deus é linda, gente. A intervenção de Deus é Deus cobrindo o homem. O homem precisa de uma cobertura para redimir, porque a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o primeiro animal, Deus mata ele e cobre Adão com vestes, com pele de cordeiro. Aí é o próprio Deus que coloca. O próprio Deus. Por quê? Porque o homem erra, mas quem dá a resposta para o homem é o próprio Deus, porque tem hora que o homem vai até um certo ponto, e aí ele não consegue, aí onde é que ele se frustra. Ele acha que ele não vai conseguir mais.